Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos trabalhar agora um novo item. Olha só aqui, que bacana. Nós vamos ver agora a questão da estrutura do texto. Tá? Então, qual que é a estrutura de um texto dissertativo? Como eu disse a vocês, para que algo seja completo e satisfatório, tem que ter começo, meio e fim. Essa é a característica principal de uma dissertação. Então, vamos ver como isso daí se desenvolve. Então, olha só. Primeira coisa. Tá? O que é uma dissertação? Então, entenda direitinho. Tá? A gente coloca ali. Deixa eu sair daqui da tela, que é para ficar melhor para vocês. Né? Assim a gente vai grifando. A dissertação é uma exposição. Então, vamos lá. O que é exposição? É quando eu mostro, quando eu apresento uma ideia. É ali que eu faço uma discussão. Eu interpreto uma ideia, tá bom? É a maneira de eu me expor, de eu expor o meu pensamento, tá bom? Dentro desse contexto, a gente pressupõe que se faça um exame crítico sobre determinado assunto, né? Então é o meu posicionamento. O que é esse exame crítico? É o posicionamento. É aqui que você traça ou determina sua tese. Bom, é aqui que você vai determinar a sua tese, você vai determinar o que está acontecendo, você vai determinar os valores das coisas, tá certo? Então, olha só, dentro dessa visão, é lógico que tem que existir a questão da lógica, para que eu não fuja do princípio, tá? O raciocínio, clareza, coerência, objetividade ao expor as minhas ideias e sempre uma estrutura planejada, não é não? Por quê? Como é que eu vou mostrar o meu trabalho se eu não for capaz de organizar a minha estrutura, tá? É só assim que eu vou demonstrar o quê? Um trabalho habilidoso, um trabalho de valor. Então a dissertação, ela propõe exatamente isso, a exposição de um posicionamento, a exposição de um ponto de vista com habilidade, clareza, sempre direto. Tá? Veja, o discurso dissertativo, vamos entender o que é esse discurso propriamente dito, tá? É o que? Diferente daquilo que você vê na narração, no que diz respeito à progressão de tempo, né? Você vai ter progressão temporal entre as frases, tá? Na maioria das vezes, o objeto da dissertação, ele também é abstraído do tempo, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu posso ter uma relação de tempo e espaço, mas muitas vezes não, porque a minha ideia, ela em tese é atemporal, tá? Você não vai trabalhar dentro dessa ideia, ou seja, de que as coisas acontecem nesse momento. É uma visão fixa sobre um fato. Naquele momento é a minha visão. Então é lógico, tá? Veja só, você não vê progressão de tempo como você vê numa narração. Pode haver a representação de tempo e espaço? Pode, mas sempre como argumento. Por quê? Porque eu estou fixando uma imagem, tá? Então veja, é direto, você não vê a passagem do tempo, você não vê a caracterização de objeto, a menos que esses elementos sirvam como argumentação para a defesa da ideia e da tese, tá? Depois, qual que é a estrutura? Pessoal, primeira coisa é a introdução, é a base disso tudo. Não, olha só, ela deve ter a ideia, o que representa a introdução? Primeiro, é nela que você vai apresentar a ideia mais importante. Ou seja, quando eu quero que alguém leia, tá bom? Uma tosse. Né? Quando eu quero que alguém leia e entenda a minha redação, que ela participe desse meu jogo de redação, o que eu faço? Né? Tomando uma aguinha. Falou, professor, vai deixar a tosse na gravação? Vai fazer o quê? Tossir? Não é não? Então, olha só. Então, o que a gente tem que entender a respeito da introdução? A introdução é a apresentação, não é não?
Falou assim, é o momento em que você realmente seduz o leitor e mostra para ele, falou assim, olha, é sobre isso que eu estou falando, estou apresentando a você o meu posicionamento. A partir daqui, eu vou argumentar e vou dando consistência a isso que eu estou falando, até chegar ao objetivo, ao alvo que eu quero atingir, tá? Que é o quê? Confirmar a minha tese inicial, confirmar o meu pensamento. Então, olha só, veja ali, então, o que a gente faz e trabalha dentro desse contexto. Então, geralmente, a introdução vai estar no primeiro e segundo parágrafo, tá bom? É a abertura do texto. Vejam, é por isso que ela é fundamental, tá? Porque como eu abro a minha estrutura, tá bom? Deve ser bem claro, deve chamar atenção para os itens básicos, tá? Pelo menos 2 itens, o objetivo do texto e como você vai desenvolver. Tá? Quando eu leio aquela primeira parte, eu já tenho que fazer o seguinte, falar, ele vai desenvolver a ideia dessa maneira e essa vai ser a sequência de argumentos que ele vai fazer. Não é surpreender, é diferente de um pensamento de um texto artístico. Ele tem um objetivo, então é importante que o leitor acompanhe naturalmente o desenvolvimento da redação, compreendendo e avançando junto dela, junto da dissertação. Tá bom? Então ali, olha, você vai ter o posicionamento do autor em relação ao tema que foi dado, né? Lembre-se que dentro de uma redação, o tema é dado para você, tá bom? O tema é dado, você cria a tese você vai apresentar, tá bom? Então é ali que vai haver os limites desse tema, já que muitas vezes eu não posso falar sobre tudo o que o tema abordaria, não é assim? Olha só, então o que eu faço? Eu trabalho os limites, o ângulo de análise, ou seja, o que é ângulo de análise? É o meu ponto de vista, e a hipótese, ou seja, aquilo que a gente chama a tese a ser defendida. Então, é ali na introdução que eu vou trabalhar toda essa minha estrutura, na introdução que eu vou compreender o que vai ser desenvolvido dentro desse meu parágrafo, tá bom? Vamos lá. Depois vem o desenvolvimento. Deixa eu sair da telinha aqui, que é para facilitar para vocês essa compreensão e essa leitura, tá bom? Então, olha só, o que nós temos aqui no desenvolvimento, tá? Então, veja comigo. É a exposição dos elementos. Eu não abri o meu texto com a apresentação da minha tese e como eu iria desenvolver tudo isso. O desenvolvimento é justamente a exposição desses elementos que eu vou utilizar para sustentar e fundamentar minha ideia, tá bom? Então, olha só, são os elementos que vão fundamentar a minha ideia principal, tá bom? Eles podem vir através de argumentações, de pormenor. Pormenores são detalhes, né? Eu posso fazer uma ilustração que é um dos elementos importantes. Muitas vezes a deficiência de uma redação está porque ela não ilustra, ela não exemplifica, ela não materializa, tá certo? Ela não dá materialidade à ideia. Então fica uma coisa muito subjetiva, difícil das pessoas captarem. É ali que você vai trabalhar muito relações de causa e consequência, tá? Uma coisa acontece por causa de outra, tá? Eu trabalho definições e dados estatísticos, principalmente quando eu tiver uma redação expositiva, tá bom? Geralmente a gente trabalha ordenação cronológica, tá? Eu posso estabelecer, como por exemplo, uma alusão histórica. O que é essa ordenação cronológica? Eu vou no passado, faço uma alusão aos fatos passados e vou avançando e mostro o contraste com o presente. Enquanto no passado era assim, hoje ocorre diferente, sai fazendo a minha argumentação, tá? Então isso daqui é bastante comum. E quando você faz interrogação, tá bom? Quando você questiona alguma coisa, será que realmente isso é... Você falou assim, todos acreditam nisso, né? Falou, será que todos os elementos de uma dissertação devem ser apresentados no parágrafo introdutório? Ou então, o parágrafo introdutório sempre pode representar o progresso e a evolução da redação, facilitando o trabalho do leitor? Eu levanto uma pergunta, o que acontece? A partir do desenvolvimento, eu vou fazer o quê? Responder essas questões. Então, vejam só, que dentro do desenvolvimento, nós usaremos tantos parágrafos quanto forem necessários para a exposição da ideia. É lógico que nós temos limite, não é não? Nós temos limite. Se eu tiver uma limitação na minha redação,
do número de linhas, eu tenho que limitar também o número de argumentos que eu vou utilizar. Tá? Mas eu posso organizar esses parágrafos em estruturas diferentes. Né? Falou assim, seguindo alguns padrões próprios da dissertação. Eu vou dando causa e consequência, finalidade, existe uma série de formas de estruturá-los. A conclusão, pessoal, é o objetivo ao qual eu quero chegar, onde eu quero chegar, o que eu quero atingir. Então veja só, o que é, essencialmente? É a retomada da ideia principal, porque eu não posso contrariar, né? E agora ela deve aparecer de forma convincente, uma vez que já foi o quê? Fundamentada inteirinha, né? Ou seja, o desenvolvimento da dissertação já deu fundamento a ela, tá bom? Ali você vai ver o quê? Uma síntese, tá? Objetiva daquilo que foi proposto lá na introdução, né? Na instrução. O que é instrução? É a base inicial, tá? É a confirmação da hipótese ou tese, sempre, gente, tá? Acrescida da argumentação básica empregada no desenvolvimento, tá? Falou assim, olha, eu pretendia isso, e isso acontece em face desse elemento. Então eu reafirmo aquilo que foi feito, tá? Observe o texto para você ver um exemplo disso tudo. Olha só, o primeiro texto ele começa assim, ó. A grande produção de armas nucleares, com seu incrível potencial destrutivo, criou uma situação ímpar na história da humanidade. Pela primeira vez, os homens têm nas mãos o poder de extinguir totalmente a sua própria raça da face do planeta. Então vejam aqui, ó, ele apresentou a tese dele. Tá bom? Qual que é essa tese que ele produziu dentro dessa estrutura? O que ele propôs aqui? Que o homem agora é capaz, tá, de extinguir a sua própria raça. Tá bom? Vejam, agora ele começa o desenvolvimento. A capacidade de destruição das novas armas é tão grande que, se fossem usadas num conflito mundial, as consequências de apenas algumas explosões seriam tão extensas que haveria forte possibilidade de se chegar ao aniquilamento total da espécie humana. Então, essas armas, vejam só, a produção de armas se torna a veia principal a ser apresentada. Por quê? É através dela que o homem vai conseguir o quê? A sua própria extinção. Tá bom? Então ele sai agora argumentando. Ele fala sobre isso, sobre o conflito mundial e o que aconteceria se elas fossem usadas. Ó, não haveria como sobreviver a um conflito dessa natureza, pois todas as regiões seriam rapidamente atingidas pelos efeitos mortíferos das explosões. Então ele está falando aqui, ó, a sustentação. Ele não afirmou lá em cima que a grande produção de armas nucleares pode levar o homem à sua própria extinção? Sim, e agora ele faz o quê? Ele justifica isso tudo. A capacidade é tão grande que, se apenas algumas dessas armas fossem empregadas, fossem utilizadas, isso já seria o suficiente para devastar toda a existência no planeta. A conclusão, ó, só resta, pois, ao homem uma saída. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar, agora, resumidamente, dar uma proposta de solução, tá? Mudar essa situação, tá? Desistindo da corrida armamentista e desviando para fins pacíficos os imensos recursos econômicos envolvidos nessa empreitada suicida. Ou os homens aprendem a conviver em paz, em escala mundial, ou simplesmente não haverá mais convivência de espécie alguma daqui a algum tempo. Ou seja, ele deu aqui a visão final. Falou, bom, a conclusão que a gente chega é simplesmente essa, tá? É qual? Ou nós resolvemos eliminar essa questão dos conflitos armamentistas, essa corrida armamentista, ou então não vai haver mais problema mesmo. Por quê? Porque todos vão acabar morrendo, então não vai haver mais problema de convivência como existe hoje, tá? Então, isso não vai acontecer. Depois, veja só agora como que a gente analisa isso. Então, o que aconteceu na introdução? Tá? O autor apresenta
o tema. Tá? Olha só, desenvolvimento científico levou o homem a introduzir bombas que possibilitam a destruição total da humanidade. Tá? Então aqui, ó, ele apresentou toda a visão dele, tá, do que poderia acontecer. Então ele já determinou aqui, ele determinou o fato, ele determinou o elemento destrutivo. Né? Então vejam, o que se faz na introdução? Eu apresento a minha tese, tá? Mas vejam, o autor apresenta o tema, tá bom? O tema é isso daqui. É o desenvolvimento científico que levou o homem. Aí ele levanta a tese dele. Qual que é a tese dele? Veja só. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Que a grande produção de armas e o seu incrível potencial destrutivo criou uma situação ímpar na história da humanidade. Pela primeira vez, o homem é capaz de se autodestruir. Então veja só. Aqui ele criou a tese dele a respeito do tema. Tá? A ciência trouxe ao homem a capacidade do autoextermínio. Tá bom? O que ele faz no desenvolvimento? Ele vai lá e faz o seguinte, olha só. Ele expõe o que vai gerar, ou seja, o que estabelece, que apoia a afirmação inicial. Então vamos ver de novo? Olha só. Ele diz o seguinte, a capacidade de destruição, ele vai confirmar isso daqui, ó, que o homem pode se autodestruir. Então o que ele diz? Ó, a capacidade de destruição das novas armas é tão grande que se fossem usadas num conflito mundial, olha só, se fossem usadas num conflito mundial, as consequências de apenas algumas explosões seriam tão extensas que haveria forte possibilidade de chegar ao aniquilamento total da espécie humana. Tá bom? Então não haveria como sobreviver. Então você percebe o seguinte, que aqui nessa construção com o levantamento de argumentos, ele mostra, o homem não é capaz de destruir sua própria espécie, então ele vai falar, se houvesse um conflito, as explosões seriam tão extensas que haveria a possibilidade de aniquilamento de toda a espécie. Então não haveria, ele diz, ó, não haveria como sobreviver a um conflito dessa magnitude. Não haveria como sobreviver, tá? E aí ele explica, pois, vamos lá, aqui olha só, ele deu o quê? Causa e consequência. Não haveria como sobreviver, pois todas as regiões seriam rapidamente atingidas. Então, o que aconteceria aqui, ó? Todas as regiões seriam rapidamente atingidas pelos efeitos mortíferos da da explosão. Consequência, não haveria como sobreviver a um conflito dessa natureza. Então aqui nós temos a causa e aqui nós temos o quê? O resultado, o efeito, a consequência desse trabalho, ou seja, desse conflito, a maneira como ele está sendo construído nessa estrutura. Tá bom? E aí ele mostra pra gente a conclusão, tá bom? Olha só, conclui o pensamento inicial com base nos argumentos. Então vejam só como ele construiu isso, ó. Ele vai construir, olha o que é dito aqui, ó. Ele conclui seu pensamento inicial, tá? Com base nos argumentos. Então qual foi a ideia do pensamento inicial dele aqui, ó? Vamos voltar lá, opa, olha eu apanhando aqui, tá? Ele coloca assim, ó. Ele conclui o seu pensamento inicial com base nos argumentos. Volta lá, agora sim. Então ele diz, só resta, pois, ao homem uma saída, mudar essa situação, desistindo da corrida armamentística, desviado para fins pacíficos, econômicos e os imensos recursos econômicos envolvidos nessa empreitada suicida. Tá? Então o que ele fez aqui? Ele estabeleceu a conclusão dele. E aqui ele vai fazer o quê? A reiteração disso tudo. Ou os homens aprendem a conviver em paz, em escala mundial, ou simplesmente não haverá mais convivência de espécie alguma daqui a algum tempo. É o resultado, não tem mais o que falar.
Tá bom? Então, ele conclui o pensamento inicial com base nos argumentos. E qual é o argumento? Se acontecer, já era, nada mais vai se poder fazer. Tá? Então, alguns pontos aqui que são importantes a gente levantar agora, né, que foram feitos lá e agora a gente pode fazer ordenadamente. Primeiro, toda dissertação é uma demonstração, tá bom? Daí a necessidade da habilidade de argumentação. Eu não quero demonstrar alguma coisa, tá? Não quero mostrar alguma coisa. Então eu preciso do quê? Provas, exemplos, dados, tá? Informações. Ou, como nesse caso, especulações, tá? Ou seja, eu levanto, dou provas para sustentar tudo isso daqui, ó, as informações. Ou então eu levanto o quê? Hipóteses, que seria o que? O resultado final. Tá bom? Depois, em consequência disso, impõe-se a fidelidade ao tema. Lógico, né? Veja, se eu tenho que trabalhar a minha argumentação, essa minha argumentação tem de estar sustentando o meu tema. Porque foi do tema que eu gerei a minha tese. A minha tese vai se sustentar em cima do quê? Dessa argumentação. É só assim que eu vou conseguir. O tema gera a tese, tá? E a minha argumentação sustenta a minha tese. Depois, a coerência é tido como regra de ouro na dissertação. Ou seja, eu não posso me contradizer, não é, minha gente? Eu não posso me contradizer. Foi aquilo que a gente vem apresentando. Como é que eu entro numa ideia, eu entro num jogo e depois eu me contradigo? Então, ser coerente é ser antes de mais nada. Lógico, tá? É a regra principal. Eu vou falar coisas, não adianta eu ficar especulando, né? Aí a Terra vai se partir ao meio e a humanidade vai ser dividida. Olha que bobagem, né? Não sei disso. Isso daí é uma coisa que eu não posso dizer. O que eu sei, de fato, o que é coerente dentro desse contexto? É dizer o quê? Que as armas são tão poderosas que os resultados deles podem exterminar toda a humanidade, inclusive a que eles estão usando. Então, trata-se de uma grande burrice, e não é verdade? Tá? Então vejam só. Na letra E, impõe-se sempre raciocínio lógico, tá? O jogo de ideias, tá bom? É aqui que eu vou tentar trabalhar a minha questão de hipótese através de jogos, de silogismos. É quando eu falo assim, ó, a ideia é essa, tá? Ou seja, as armas são muito poderosas, tão poderosas que podem eliminar a própria humanidade. Se elas forem usadas, a chance é grande do extermínio acontecer. Então, qual é a lógica disso? Elimina as armas. Deixa de lado. Para de gastar dinheiro com aquilo e gaste em coisas que tornem o mundo mais feliz, melhor para se viver. Não é uma questão... Esse é um jogo argumentativo. É um jogo de ideias que deve ser levado em consideração. É isso que é importante, tá? A gente saber esse tipo de estrutura, como é que ela se desenvolve. E aí você vê, ó, a linguagem deve ser objetiva. Pessoal, é lógico que deve ser objetiva. Tá bom? Lógico que deve ser objetiva. Por quê? A minha informação tem que ser direto. Texto prolixo, ou seja, texto que enrola, desanima. Ninguém quer ver muita enrolação. Eu quero que vá direto ao ponto. Se for necessário explicar mais, você vai introduzir uma explicação daquele ponto. Agora, aprofundar desnecessariamente, ou seja, ser repetitivo, isso daí é incoerência. Depois, ele diz assim, a linguagem deve ser denotativa. Pessoal, se eu trabalhar, não é que eu não possa utilizar uma figura de linguagem, tá? Uma linguagem figurada, posso. Só que o que acontece é que o meu objetivo é qual? A da verdade. Então, uma linguagem denotativa, ou seja, aquela do dicionário, ela é fácil de ser confirmada e traduzida. Então, é isso que eu tenho que fazer e trabalhar. É com esse elemento que eu tenho de construir a minha forma de convencer o leitor de que aquilo é verdade. Como é que eu vou trabalhar dentro dessa perspectiva só criando hipóteses? Como é que eu confirmo uma hipótese que é totalmente fora de contexto simbólica?
né, eu acabo produzindo o quê? Resultados que não sustentam a minha tese inicial, tá? Minha tese. Depois, qualquer ambiguidade pode ser um ponto vulnerável, lógico, tá? Existe texto e texto. Só que o que é ambíguo dentro da gramática? A ambiguidade, ela é representada como erro. Por quê? Porque se a minha capacidade de comunicação visa, antes de mais nada, a dar uma informação a você, ou seja, eu quero transmitir uma informação, se essa informação não for clara ou for ambígua, eu não consigo me posicionar. Então, vejam como a simplicidade é o foco, é a alma de toda estrutura dissertativa, tá? Então, depois, deve ser clara, óbvio, não? Já falou com gente que não é clara? Precisa e direto ao assunto. Natural, ou seja, a nossa fala, nós somos eficientes, tá? Original significa o quê? Que eu não devo ficar reproduzindo. Pensa bem, por que eu tenho que falar o mesmo que todo mundo fala? Então eu não falo. Eu tenho minha posição, eu tenho minha opinião. Não é que original signifique ser criativo. É justamente eu não sair imitando a maneira como os outros fazem. Eu conheço a estrutura, só que eu posso falar da minha maneira natural. Eu converso com as pessoas naturalmente, eu aprendi com o mundo a falar, mas eu tenho a minha característica. É isso que deve ser colocado, tá? Então ela deve ser nobre. O que significa ser nobre? Pessoal, ética, né? Clareza, representação da verdade, representação do que é humano, valorizar a estrutura ética humana, tá? E mais do que tudo, gramaticalmente correta, já que a base da comunicação é a linguagem, a gramática tem que estar presente, estabelecendo e determinando esses valores. Isso daí é muito importante, tá? Que um texto seja bem escrito, tá bom? O discurso deve ser impessoal. O que significa isso daqui? Não ficar apresentando juízo de valor, tá? Porque aí deixa de ser uma dissertação, meu argumento está baseado no quê? Na minha opinião? Pessoal, a minha opinião, ela não é de caráter científico. Por mais que seja respeitada, que deva ser respeitada, ela não serve de estrutura argumentativa para tornar uma ideia verdadeira, tá? Eu tenho que pegar elementos ou então argumentos que não sejam só a minha opinião. Então, ser impessoal significa evitar qualquer juízo de valor. E para isso daí acontecer, eu vou evitar mais do que nunca o quê? Fazer referência a mim, ou seja, eu evito o uso da primeira pessoa, tá bom? Eu acredito, é lógico, pode haver a primeira pessoa do plural, o nós, pode desde que a minha argumentação contemple o quê? A minha participação. Eu vou falar sobre uma realidade brasileira, uma realidade em que eu me enquadro, colocar, ó, precisamos fazer isso, tá? Todos necessitam que isso seja feito, tá? É uma reivindicação natural que temos dentro do nosso toque, que nós temos. Então, a primeira pessoa do plural, ela às vezes, ela pode sim ser pertinente quando o autor se identifica ou então ele está presente na situação representada. Devo evitar isso quando eu estiver falando sobre ideias gerais, já que não é mais importante a minha participação. Eu não tenho esse contexto, tá certo? Então, veja, esses são elementos importantes dentro de uma dissertação. É como você é capaz de construí-la e apresentá-la com clareza, tá? Ou seja, apresentá-la com clareza para que o leitor se sinta o quê? Privilegiado com a informação. Falou, não, eu entendi o que ele queria e fui capaz de acompanhar esse desenvolvimento. Tá certo? Então, minha gente, então, não esqueça, esses são princípios básicos de um bom texto, né? São coisas que a gente deve ter em mente quando for organizar o nosso projeto de redação. Tá certo? Até mais.